Senhor, muito obrigado por essa noite, a gente está aqui de novo, nosso coração está feliz, sempre feliz. É sempre bom estar aqui, Senhor, nos abençoa, fala com a gente, nos dá a tua graça, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem, muito bem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu já fiz esses estudos, eu vou fazer de novo, tá? Eu acho que vale a pena a gente meditar neles. Ah, Foi aí? Ah, cadê a gente? Onde nós estamos? Vocês estão me vendo ainda, não? Sim, né? Sim. Sim. E vocês Sim. estão vendo o texto aí do lado também? Também. Sim. Ah, então Também. tá tudo certo. Então, retomando esse bate-papo sobre o Espírito Santo, como a gente vai ler o livro do Stott, eu pensei da gente dar uma reolhada do Espírito Santo em cada carta de Paulo, antes da gente entrar no livro, só para a gente reavivar textos na nossa cabeça, e aí a gente, então, entrar no Espírito Santo no livrinho do Stott. Começo falando do Espírito Santo, em primeiro lugar, no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. A gente cita Joel, porque lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce e as pessoas não sabem o que está acontecendo, o apóstolo Pedro vai citar essa profecia aqui de Joel, que o profeta já tinha dito que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Então, quando acontece lá em Atos 2, o Pedro vai dizer, está se cumprindo. O que está acontecendo aqui hoje é o que o profeta disse lá no texto do Antigo Testamento. Pois bem, então o profeta disse que um dia o Espírito Santo desceria, e Atos capítulo 1, versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Isso aqui é Jesus conversando com os discípulos na pós-ressurreição, né? Depois de Cristo já ter ressurreto da morte. Jesus vai dizer assim, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, quando Jesus canta essa bola aqui para os discípulos, o Pedro já está com isso aqui dentro dele, né? Jesus já morreu, já ressuscitou, está para subir aos céus e fala para os discípulos, não saiam daqui porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Então, pode ser que o Pedro já tenha feito esse link, né? Já lembrou do texto de Joel e deve ter pensado, tá para acontecer aquilo que o profeta disse que Jesus acabou de falar. Aí Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos estão nessa expectativa do que pode acontecer. E acontece, Atos capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 13, Jesus já ascendeu aos céus, e os discípulos continuam lá em Jerusalém reunidos e clamando, até que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu grifei, deixei em vermelho aqui, como que Atos 2 nomeia a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo. Atos 2 vai dizer que eles foram cheios. E um sinal dessa manifestação naquele dia foi que eles começaram a falar em outras línguas. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que está acontecendo? O que é isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Bom, essa é a primeira manifestação que nós temos, que vai falar sobre o Espírito Santo, e ela acontece em Atos. A gente só precisa pensar que antes dessa manifestação de Deus descendo, é isso que o texto meio que fala para a gente, né, que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, veio um som do céu, um vento, encheu a casa, e aí parecia uma língua de fogo, assim, para lá e para cá, chamas, né? As línguas se separaram e elas pousaram na cabeça de cada um. Então, desceu aquela chama que parecia uma língua na cabeça de cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Para a gente fazer, e eu já falei isso em algumas pregações e vou repetir aqui para a gente. Quando a gente pensa nessas manifestações, que aqui é Deus na pessoa do Espírito, descendo para habitar dentro dos seus próprios filhos, né? Dentro do seu povo. Então é muito interessante a gente fazer um paralelo com tudo que está na Bíblia, né? A gente tem uma manifestação de Deus com fogo diante de Moisés, com a sarça ardendo, né? Moisés está lá e de repente ele vê aquilo, ele fica encafifado, e do meio da sarça veio a voz, que era Deus falando com Moisés. Depois, quando Moisés começa a caminhar com Deus e tudo mais, e Deus o levanta como o grande profeta que ele foi, Moisés encontrava-se com Deus num monte, lá no deserto. Então, todo mundo via fumaça, relâmpagos, trovões, fogo. É assim que eles tinham uma visão de Deus, né? Deus estava ali. Então, Deus habitava naquele monte lá. Moisés subia, conversava com Deus, de lá Moisés desceu com a lei, um monte de coisa. Deus estava lá. Depois, Deus dá instruções e eles constroem o tabernáculo. Quando eles constroem o tabernáculo, Deus entra no tabernáculo. Então, Deus sai do monte e vai para o tabernáculo. E no tabernáculo, Deus fica bastante tempo. Até que Salomão constrói o templo. Aí Deus entra no templo. Deus desce lá, de tal maneira que, quando isso acontece com Salomão,
os sacerdotes tiveram que sair de dentro do templo, porque eles não conseguiam ficar lá dentro, tamanha era a manifestação da presença de Deus. Então, Deus está na sarça ardendo, Deus está no monte, no deserto, Deus está no tabernáculo, Deus está no templo, e agora Deus escolheu transformar cada um dos seus filhos em um pequeno templo. Então, Deus sai do templo e vai habitar nos seus próprios filhos. Então, o que está acontecendo aqui é essa manifestação de Deus habitando no meio do seu povo, dentro dos seus filhos, e capacitando esse povo para a obra que Deus tem. Então ele vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, alguns detalhes aqui para a gente pensar, né? Outras línguas. Eles falavam um tipo de língua e os ouvintes entendiam cada um diferentemente, ou falavam várias línguas diferentes e cada um ouvia em sua própria língua materna. Qual que era a questão aqui, né? A palavra usada lá é heterais glossais, heteróis glossais. Heteros é a palavra grega para diferente. A gente conhece essa palavra porque a gente usa ela para falar sobre heterossexualidade, por exemplo. Hétero. Então, se eu sou um heterossexual, é porque eu tenho atração pelo sexo diferente ao meu. E quando ele usa aqui no texto heteroglossa, glossa é língua, hétero é diferente, ele está dizendo assim que os discípulos começaram a falar uma língua diferente. Então há uma coisa aqui interessante. Eu sempre pensei assim, sempre dentro de uma perspectiva neopentecostal, né? Na Igreja Batista, onde eu me converti, isso aqui nem existia, nem se falava disso. Mas quando eu tive uma experiência neopentecostal, o entendimento que se tinha é que os discípulos receberam o dom do Espírito e começaram a falar aquela língua que falam na igreja. E o que acontecia é que, falando essa língua, as pessoas entendiam cada uma na sua língua materna. Uma língua só era dita e as pessoas entendiam diferentemente. Mas o interessante aqui é que o Espírito Santo não deu dom de ouvir diferentemente, ouvido tradutor para a plateia. O Espírito Santo deu diferentes línguas para cada um que estava lá reunido naquele lugar. Então, Deus não deu o dom de ouvido tradutor. Deus deu o dom de diferentes línguas. E um detalhe importante é que o que estava acontecendo lá, e isso foi o que as próprias pessoas disseram, eles perguntavam, o que está acontecendo? Porque cada um de nós ouve na sua própria língua materna. Ouve o quê? Está ouvindo os discípulos falarem das grandes obras e maravilhas de Deus. Está aqui no versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, o que está dizendo para mim, olhando no que está escrito lá, até na língua original, os discípulos receberam um dom de língua aqui em Atos 2, que eu vou chamar de... oh, meu Deus. Agora a palavra me fugiu, tá? Mas um discípulo galileu está falando uma língua que o árabe entende. Está falando em árabe. O cara da Mesopotâmia, tem alguém falando a língua dele lá.
Então, cada discípulo recebe uma capacidade de Deus pelo Espírito a falar uma língua que ele não conhece, ele não sabe o que é, mas ele começa a falar aquela língua lá. E quando ele começa a falar aquela língua, e tem alguém lá entendendo, porque também fala aquela língua, o que o discípulo está falando é as maravilhas de Deus e declarando as maravilhas de Deus. Então, esse milagre, que é maior do que o foco na língua de fogo que desce, é o foco no fato de que o povo que está lá está recebendo a proclamação de Deus. Então, o grande milagre aqui é a proclamação que sai das paredes aquele pequeno projeto de igreja, sai da parede daquele pequeno projeto de igreja para fora dos muros e com uma língua que aqueles caras não sabiam falar, mas agora estão falando pelo Espírito Santo. Eu não vou dizer que eles aprenderam. Peraí, sai, Ozzy. Eu não vou dizer que eles aprenderam, porque acho que nem eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas o Espírito Santo capacitou a cada um deles. Foi isso que aconteceu. Quando você dá uma olhadinha em Atos capítulo 1, capítulo 2 e depois lá no capítulo 8, se você tiver uma Bíblia na sua mão, você pode conferir isso aqui. Eu estou usando a linguagem da NVI, a nova versão internacional, e você pode depois conferir. Eu deixei esse arquivo de PDF lá para vocês no grupo de WhatsApp. Em Atos 1:8 a palavra foi descer. Em Atos 2:4 a palavra é encher, todos foram cheios. Em Atos 2:17 a palavra usada é derramar. Em Atos 2:38 a palavra usada é receber. E em Atos 8, versículo 16, a palavra é descer, cair. Então, quando o escritor aqui, Lucas, no livro de Atos, vai falar sobre esse cumprimento da promessa de Deus, a promessa de Joel, a promessa de Jesus Cristo em Atos 1, quando o Lucas vai descrever essas coisas, ele usa todas essas palavras. Interessante que, pelo menos aqui, em nenhum lugar ele fala sobre batismo, né? Mas ele fala sobre descer, sobre encher, sobre derramar, sobre receber, sobre cair e sobre falaram em línguas, né? Em línguas diferentes. É muito interessante. Aí a gente vai para Atos 8, é a segunda vez que se fala dessa descida do Espírito Santo. A primeira foi quando estavam os apóstolos reunidos, logo depois da ascensão de Cristo. A segunda é em Atos 8. Os que haviam sido dispersos, houve uma perseguição lá em Jerusalém, e o povo que foi disperso saiu pregando a respeito de Cristo. Um deles foi Filipe. Talvez se a perseguição viesse hoje, a gente ia sair chorando e reclamando. O Filipe saiu pregando. Ele chega na cidade de Samaria e começa a anunciar Jesus lá para os samaritanos. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, ou seja, Filipe, quando começa a pregar, Deus, capacitando ele no Espírito, manifesta sinais miraculosos. E aí a multidão deu unânime atenção ao que o Filipe dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Está acontecendo alguma coisa completamente alheia à igreja lá em Jerusalém. Quando eu falo igreja, eu estou falando aqui dos 12 e do grupo que estava com eles ali. O povo foi disperso, os apóstolos não. E à medida que eles foram andando, eles foram falando de Jesus. Então, lá em Samaria, quando Filipe está falando, eu digo alheio, porque não foi a igreja que enviou Filipe para pregar em Samaria. Os apóstolos não impuseram as mãos sobre Filipe, disseram, Filipe, vai lá pregar em Samaria.
Acontece uma perseguição, é circunstancial. O Filipe tem que sair de Jerusalém, ele vai para Samaria e lá ele começa a falar de Jesus Cristo, e quando ele começa a falar de Jesus Cristo, essa notícia chega em Jerusalém. Os apóstolos, versículo 14, em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, quando essa notícia chega em Jerusalém, onde estão os apóstolos, eles falam assim, vamos lá ver o que está acontecendo. Afinal de contas, a gente tem que saber. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha que interessante. A gente está em Samaria. Foi Filipe quem anunciou Jesus. Não foi um movimento que nasce dentro do seio dos 12 apóstolos. E quando Pedro e João chegam lá, e eles percebem que as pessoas tinham realmente acreditado em Jesus Cristo e tinham recebido a salvação, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. E aí os samaritanos vão receber a promessa de Deus. Eles oraram, eles impuseram as mãos e os samaritanos receberam. Lá em Atos 2 não tem imposição de mãos, desce língua. Aqui em Atos 8 tem imposição de mãos, e eles recebem o Espírito Santo, mas não fala nada sobre línguas. Ninguém orou em línguas aqui, ó. Depois nós vamos para Atos 10. A gente só sabe que eles receberam o Espírito Santo porque Lucas está dizendo. Então, teoricamente, ninguém falou em línguas, mas eles receberam. Ok. Ô Jorge, você não acha então que esses caras já estavam convertidos e depois eles receberam o batismo com o Espírito Santo? A gente pode pensar isso aqui. Primeiro eles se converteram, depois eles receberam o Espírito Santo. Mas um fato interessante, como Atos é um livro, é um relato histórico, Atos não é um relato, não é um livro teológico, não é uma sistemática teológica, né? Atos é um livro histórico. A gente tem que encontrar a teologia no meio da narrativa histórica. E nessa narrativa histórica, a primeira manifestação do Espírito é Atos 2, a segunda aqui em Atos 8. Mas esses discípulos aqui, e não só eles, como todo o povo de Jerusalém, tinham um grande preconceito com o samaritano, porque para o povo de Jerusalém, da Judéia, os samaritanos não são povo de Deus. A ideia que o povo tinha lá em Jerusalém é que se o Messias surgisse para reunir o seu povo, samaritano não era povo de Deus. Então, se um judeu lá no primeiro século olhasse para trás para a sua história para falar, nós somos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, quem são os filhos de Abraão, Isaac e Jacó? São os habitantes da Judéia. E os samaritanos, eles não são filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Isso aqui era muito claro lá no primeiro século. Quando o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, e antes do que isso, quando chega a notícia em Jerusalém de que tem samaritanos se convertendo, opa, alguma coisa aí está esquisita. Será que os samaritanos também estão recebendo as palavras de Jesus Cristo e estão sendo salvos por ele? Vamos lá ver. Quando eles chegam lá, sim, é verdade. Você já recebeu o Espírito Santo? Não. Então, peraí, que se Deus está salvando vocês, então a gente tem que compartilhar com vocês também aquilo que a gente tem recebido, porque vocês também serão povo da promessa. Se antes nós, habitantes da Judéia, imaginávamos que samaritanos não eram povo da promessa, agora vocês também são. Então eles recebem a Cristo e recebem o Espírito Santo.
Então, eu posso tirar a seguinte conclusão aqui. Não é que eles foram convertidos e depois receberam o Espírito Santo. É que Deus está dizendo para Pedro, João e para a igreja de Jerusalém que samaritano também é povo da promessa. Lembra que eles iam pregar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra? Então, esse evangelho proclamado em Jerusalém é proclamado em Samaria e os samaritanos também são povo eleito. Então, paradigmas estão sendo quebrados, preconceitos estão sendo quebrados. Há uma expansão do entendimento de que a salvação não é só do judeu, é também do samaritano, e tanto é do samaritano que eles agora também receberam o Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos dar um passo além, Atos 10. Deixa eu ler o Atos 10, 20, ó, Atos 10, 27, está bem no meio da sua tela. Ó. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Só para a gente entender. Pedro está em casa e tem uma visão. Uma visão de um lençol cheio de animais impuros para o sacrifício e impuros para que o judeu comesse. A voz dizia: Pedro, mata e come. E o Pedro dizia assim: eu não posso comer esses animais impuros. E a voz dizia: não torne impuro ao que eu estou purificando. Isso acontece 3 vezes. Então, por 3 vezes, Pedro tem a visão, e essa visão é sempre a mesma. São animais impuros, que a voz diz para ele comer, e a mesma voz diz: não torne impuro ao que eu estou purificando. Depois dessa visão, o que acontece? Chega um pessoal para chamar Pedro. Pedro, um anjo falou para a gente vir aqui buscar você, para você pregar para a gente. Você precisa falar com a gente. Aí o Pedro vai com as pessoas. Como o Pedro já tinha tido a visão, deve ser alguma coisa a ver com a visão. Eles levam Pedro até a casa de Cornélio, um centurião romano, um general romano. Quando o Pedro chega lá, o Pedro tem essa conversa que eu li para vocês aqui, ó. O Pedro fala com o Cornélio, entra na casa e vê ali na casa muita gente reunida. O que Pedro diz para eles? Olha, eu sou judeu e na minha lei eu não posso me associar a um gentil, tá? Nem mesmo visitá-lo. Então, na cabeça de Pedro, essa questão do judaísmo ainda era muito forte. Essa questão de um judeu se associar a um gentil. E isso só muda por causa dessa visão que 3 vezes bate na cabeça do Pedro com relação à impureza e à pureza. A impureza e a pureza cerimonial, né? Então, o Pedro fala assim, eu não podia vir aqui, mas Deus mostrou que eu não posso considerar impuro um ser humano a quem Deus está purificando. O que vocês querem? E aí eles falam, não sei o que você vai falar. A gente quer que você fale. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Eram o quê? Romanos. Eles não eram nem judeus, nem meio judeus como eram os samaritanos, eles eram romanos. Os judeus convertidos que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fora derramado até sobre gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Opa, esse evangelho sai da Judéia, bate em Samaria e está alcançando gentios. E como é que os judeus que estavam com Pedro descobrem que o Espírito Santo desceu lá? Porque eles ouvem os romanos falando em outras línguas também, exaltando a Deus. Aí o Pedro fala assim, mano,
vão batizar esses caras. Porque se Deus já está habitando neles, como é que eu posso negar o batismo nas águas? Vão batizar esse povo todo, vão tudo fazer parte da igreja. E depois que eles foram batizados, eles pediram para que Pedro ficasse lá mais alguns dias. O Espírito Santo desceu sobre todos, ninguém pôs as mãos. Não apareceram línguas de fogo, ninguém fez nada. O Pedro estava falando do evangelho, da ressurreição, da boa nova de Deus em Cristo, e enquanto Pedro falava, Deus fez. Deus desceu. Os gentios receberam a promessa, e gentios estão falando em línguas, gentios estão adorando a Deus. Então eu vou dizer aqui, se no texto anterior eles se convertem primeiro para depois serem batizados, aqui está acontecendo tudo ao mesmo tempo. O Pedro começa a falar e pimba, já receberam o batismo. Foram cheios do Espírito Santo. Né? Foram batizados nas águas só depois. Tá? Era um monte de romanos. Ok. Aí nós vamos para Atos 19, que é o outro relato do batismo com o Espírito Santo. Então vamos lá. Paulo, a descida na Judéia, a descida em Samaria e agora a descida sobre romanos, ainda lá na região de domínio romano na Judéia. Mas são romanos. Atos 19, a gente já está há muitos anos para frente da história. O Pedro já não é mais o foco dessa história, agora é Paulo. Paulo está na sua segunda viagem missionária e Paulo passa por uma cidade grega, na verdade uma cidade lá na província da Ásia, chamada Éfeso. Ele está voltando de Corinto para Jerusalém e ele passa por Éfeso. E ali o Paulo encontra alguns discípulos e pergunta para eles assim: vocês são discípulos também, né, do caminho? Nós somos. Ah, vocês também são evangélicos? Ah, nós somos. Vocês receberam o Espírito Santo? O Paulo pergunta. Olha, muitos anos depois desses outros acontecimentos que a gente acabou de ler. Muitos anos depois. Eles falam assim: rapaz, a gente nem sabia que existe esse tal de Espírito Santo. Aí o Paulo fala assim: pô, mas quem foi que ensinou alguma coisa para vocês? Que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Opa, qual que era o batismo de João? De João Batista. O batismo de João Batista era um batismo assim: arrependei-vos porque o reino de Jesus está próximo. Porque a vinda do Messias está próxima. Arrependei-vos, porque está chegando aquele que Deus está enviando. Eles haviam crido nisso. E já estavam vivendo essa manifestação da graça de Deus. Mas era só o batismo de João. Aí o Paulo fala assim, mas esse é um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Interessante isso aqui. O Apolo foi um dos caras que pregou em Éfeso. Mas o povo que estava lá só conhecia o batismo de João Batista. Mas o Paulo, quando passa por lá, percebe isso aí. Eles são seguidores de um Messias, mas um Messias que ele só tem conhecimento por causa da mensagem de João Batista. Eles eram convertidos, Jorge? Cara, eu acho que eles nem sabiam de Jesus na sua revelação total. Eles ainda estavam um passo atrás com João Batista, né? Eles estavam, apesar de eles já serem pessoas que estavam mais na dimensão do Messias do que na dimensão do judaísmo, porque já tinham ouvido João Batista falar: arrependei-vos que o reino está próximo, eles não tinham sido batizados no nome de Jesus Cristo, ou não tinham entendido toda a revelação da obra de Cristo. E quando Paulo diz isso, e explica isso, e oferece a eles o batismo em nome de Jesus Cristo nas águas, e impõe sobre eles as mãos, eles recebem o Espírito Santo de Deus.
Então, quando a gente olha para essas 4 experiências, a primeira com os apóstolos na Judéia, a segunda com os samaritanos, a terceira com os romanos e agora nos confins da terra, a gente percebe que são 4 experiências históricas. Aqui tem imposição de mãos, ó. Aqui eles falam em línguas e eles profetizam. Profetizar não aparece nas outras 3 passadas, nem em Atos 2, nem no Atos 10, nem em Atos 8. Não aparece. Aparece só agora. Mas o falar em línguas aparece aqui. Não apareceu na casa... apareceu na casa de Cornélio, mas não apareceu no meio dos samaritanos. Então você percebe que não dá para a gente criar uma regra aqui. Olha, sempre que o Espírito Santo vem, alguém ora em línguas. Não. Nas 4 experiências que nós tivemos, 2 ou 3 tiveram, uma não. É só com imposição de mãos? Não, porque nem todas as vezes houve imposição de mãos. Ah, mas é só assim ou só assado? Essas 4 experiências históricas mostram para a gente que Deus está fazendo a obra. Às vezes tem imposição de mãos, às vezes não. Às vezes as pessoas falam em línguas, às vezes não. E esse falar em línguas, a gente ainda está na experiência de Atos 2. Quando eles estão falando em línguas aqui, a gente está falando de um idioma. Lembrei a palavra. Eles estão falando de um idioma. Igual eu parar de falar português aqui e começar a falar inglês. É que eu não sei, senão eu poderia até começar. Mas, sei lá, se eu estivesse lá em Londres, não tem ninguém lá para falar de Jesus e Deus quer salvar meia dúzia de londrino, pode ser que Deus, no abrir da minha boca, me capacitasse com esse dom e eu saísse falando inglês lá e todo mundo se convertesse. Nem eu ia entender direito, mas eles iam se converter. O que está acontecendo aqui é isso aí. É essa manifestação de Deus dando aos discípulos e aos que recebem o dom do Espírito, eles estão recebendo a capacidade de falar em outros idiomas. Eu quis ler esses 4 textos históricos para a gente olhar para eles e pensar em que tipo de teologia eu construiria em cima desses 4 textos aqui. Como é que eu vou criar uma teologia a respeito do Espírito Santo em cima desses textos? Eu vou dizer para você que a gente não criou nenhuma. A teologia que nós criamos foi assim: o Espírito Santo desce sobre as pessoas. E olhando para essa experiência histórica, os romanos receberam o Espírito Santo na mesma hora que eles receberam a palavra. Foi junto. O pessoal de Éfeso, a terceira leitura lá, o pessoal de Éfeso, acho que nem tinha ouvido falar de Jesus ainda. Eles ouvem quando Paulo prega lá e já recebem o Espírito Santo. Os samaritanos, eu olho para esse texto com um olhar muito, muito assim, Deus quebrando barreiras no meio dos seus discípulos na Judéia. O evangelho chegar em Samaria e as pessoas serem batizadas lá, é Deus alargando as estacas da tenda. Então eu não posso dizer assim que em Samaria se converteram primeiro para depois receber o Espírito. Deus está fazendo alguma coisa ali muito especial, diferente. E acho que ele quis fazer assim para que os discípulos quebrassem esses preconceitos dentro deles. E em Atos 2, é o cumprimento da promessa. Porque enquanto o Espírito Santo não tinha descido, o Deus Filho estava com eles. Deus Filho estava com eles. E no texto do Antigo Testamento, eu posso dizer que Deus Pai estava com eles na nuvem, no templo, no tabernáculo. Mas também não dá para ficar separando muito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus, né? Trino, mas um Deus só, nesse mistério chamado Trindade. Então, olhando para esses textos, a conclusão que eu chego é que, à medida em que o Espírito Santo fala comigo, e eu tenho consciência do meu pecado, me arrependo do meu pecado, e sou capaz de confessar Jesus Cristo como Senhor da minha vida, me rendendo a Cristo e à obra de Deus,
e recebendo a salvação de Deus, eu só posso fazer essas coisas mediante a ação do Espírito Santo. Eu não consigo me arrepender sozinho sem que o Espírito Santo me convença e sem que o Espírito Santo venha trabalhar dentro de mim. Então, o que a gente, olhando para esses textos, a teologia que a gente consegue entender deles é que a salvação e a presença do Espírito Santo são concomitantes. A obra redentora de Cristo na vida do ser humano, ela é concomitante à obra do Espírito Santo se derramando, visitando e habitando os seus discípulos. Não consigo entender uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo está habitando naquela pessoa, mas ela só vai ser batizada depois, pelo Espírito Santo. Ou ela entende a salvação, recebe a salvação, é salva por Deus, mas não tem o Espírito Santo. Ela fica esperando acontecer o Espírito Santo descer. Eu não consigo, a partir desses textos, criar uma teologia que vai dizer isso para mim. Primeiro converte, depois batiza. Porque as situações são todas distintas. É mais fácil para mim, pelo menos, acreditar. E aqui eu já estou fazendo uma teologia no viés Casa da Rocha, tá? Então, eu vou olhar para esses textos e assim, bom, historicamente acontecem muitas coisas, mas todas essas coisas estão mostrando para mim que Deus está salvando, Deus está habitando naqueles que são salvos, e a promessa de Deus chegou na Judéia, chegou em Samaria, chegou para os gentios e chegou até os confins da terra. Então está se cumprindo a promessa, e esse cumprimento histórico da promessa, quando eu olho para toda essa história, eu vou entender que Deus salva e o Espírito Santo já habita na vida da pessoa. Então, quando eu olho para esses textos, eu vou pensar exatamente isso aí. Não acredito que o batismo seja uma segunda experiência do cristão. Eu acredito que o batismo é concomitante à salvação. Não acredito nisso sozinho, tá? Nós cremos assim, batistas creem assim, presbiterianos creem assim. Há aqueles que creem que não, que primeiro você se converte, depois você recebe o Espírito Santo, que é a doutrina pentecostal. Mas a gente não entende o texto assim. Quando a gente lê o texto, a gente, olhando para esse texto histórico, juntando os 4 textos, a gente entende que é a promessa se materializando em situações distintas, mas todas elas apontando para uma coisa só. Deus faz a obra, salva e habita, né, nos seus filhos. É isso que a gente vê. O plenário está aberto. O que você quer falar?